Olá, meus amigos humanos, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho de hoje. Prepara o seu copo de água, deixa eu só abrir aqui, né? Não dá pra ver, dá pra ver um pouquinho, né? Prepara um copo de água enquanto eu enrolo aqui, tá? E vamos ao nosso Evangelho de hoje, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Oceano, né? Como sempre, muito bom. Balneário Camboriú. Vamos fazer o nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar o capítulo 14, né? Parentesco corporal e espiritual. Só uma observação que eu queria fazer com vocês. Eu tô lendo aqui hoje do celular. Mas se você puder, na hora do evangelho, não deixar o celular perto, eu acho uma boa. Porque ele tem um tipo de... Ele emite umas certas ondas e tudo, a parte da eletricidade, que pode atrapalhar um pouco na energia. Mas não é uma coisa tão importante. Mas se puder, seria bom. Tá bom? Então vamos lá, pegou seu copo de água, tanto faz se é copo ou se é garrafa, tanto faz se é fechado ou se é aberto. Se quiser colocar para cada uma pessoa da família, ótimo. Se quiser colocar no pote dos cachorros também, então vamos lá. Agradecemos ao Mestre Jesus por toda a oportunidade de estudo que iremos realizar hoje. Agradecemos também aos bons espíritos e que o Senhor ilumine a todos para que a gente possa compreender tudo o que será ensinado. Iniciamos agora o nosso Evangelho no Lar. Vamos lá então. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Então olha só o que ele está falando no começo. Que não é porque é pai e filho, irmão e irmã, que necessariamente existe um laço espiritual entre eles. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existe antes da formação do corpo. Ou seja, o espírito ele vem antes do corpo físico, né? Antes de formar o corpo biológico, já existe o espírito, ele já tem uma história, ele já tem uma vida, ele já teve experiências, né? O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, olha só, pais e mães, obrigação de vocês ajudar o filho que vem, né? Embora você não crie o espírito dele, ele vem pequeno, né, para você, né, como uma criança, e a obrigação dos pais é realmente auxiliá-lo nesses aspectos, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Ou seja, normalmente, os espíritos que reencarnam com você, seu pai, seu irmão, seus primos, normalmente eles são espíritos amigos, que já viveram muitas encarnações com você. Mas não vai acabar agora, ele vai falar uma outra coisa. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Olha só, então, além de ser, que pode ser um espírito simpático, mas pode também ser um inimigo do passado, né? Pode ser alguém que te fez mal. Isso explica porque às vezes uma pessoa não consegue se dar com o pai, com o filho, etc, né? No meu caso, eu tive meu pai e minha mãe e eu não gostava, brigava muito com eles e sentia uma raiva deles, sem explicação. Depois eu vi saber que eles me prejudicaram no passado. Então muitas vezes a espiritualidade utiliza dessas reencarnações para fazer com que essas diferenças se ajustem, né? Ele fala aqui como prova, né? Os verdadeiros laços da família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem por sangue. Então, olhem só, né? Às vezes, irmãos, olha que coincidência, caiu esse evangelho hoje, né? E eu contei nos vídeos aí recentes que eu reencontrei um grande amigo meu, de muitas vidas, né, passadas, e a gente sente uma amizade muito grande, uma ligação muito forte entre nós. E ele está falando sobre isso aqui, que às vezes o cara pode ter uma ligação maior com uma pessoa que não tem uma ligação mais do que o próprio irmão, entendeu? Por exemplo, eu tenho um irmão, né, que eu gosto dele tudo, mas a gente não conversa tanto. E eu me dou muito bem com esse outro, que não faz parte da minha família física, biológica, mas realmente é um irmão espiritual. E é isso que ele está falando agora, né? Interessante que caiu aleatoriamente esse texto. Na verdade, eles escolheram o texto, né? Eles sempre escolhem. Podem, pois, atrair-se, procurar, se tornarem amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos
podem repelir-se como vemos todos os dias. Problema moral, que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade da existência. E é verdade. Que religião vai explicar isso? Não explica. Só o Espiritismo que explica porque nós temos várias encarnações, nós somos almas, nós já tivemos experiências, vamos ter experiências ainda maiores e a vida vai continuar. Os cachorros mesmos. Por exemplo, que na minha casa eu cruzei 2 cachorros, eles tiveram 3 filhotes. Um é diferente do outro. Os irmãos não parecem, eles dividiram o mesmo material genético, mas um é muito calmo, o outro tem raiva, o outro é ansioso, corre muito. Então, a alma pré-existe mesmo dos animais, tá? Há, portanto, 2 espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe, meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que estás no céu é meu irmão, minha mãe, meu irmão, meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe, perdão. Então vocês entenderam, né, o que eu já estava falando. A hostilidade dos seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. Avisado do que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta e outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Essa última frase aqui, ele está falando só que, na realidade, Jesus estava lá, né? E de repente, no meio de uma multidão, e de repente chegaram as pessoas e falaram: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né? Porque eles tinham chegado, a família de Jesus. Aí Jesus virou para eles e falou assim: minha mãe e meus irmãos, esses que estão à minha volta são minha mãe e meus irmãos, que seguem a palavra de Deus. Então o que Jesus quis dizer ali? Que isso é muito mais complexo, né? A família, a vida, o mundo, tudo é muito mais complexo do que o simples nosso entendimento, que a gente consegue ver, visualizar da família corporal, que existe uma coisa muito mais, a família espiritual acaba sendo mais importante que a família corporal. Mas para finalizar, vale um aviso muito importante: se você não se dá bem com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, há um motivo. No passado vocês se prejudicaram e vocês encarnaram juntos para resgatar esses deslizes, digamos assim. Então vale muito a pena você fazer o esforço para se ajustar com essa pessoa. Não ser trouxa, né? Não ficar ajudando quem não quer ser ajudado, não deixar que as pessoas passem a perna em você, isso eu nunca sou a favor. Mas fazer o possível para tentar se dar bem. Se você não conseguir, pelo menos tenha certeza que você fez a sua parte, tá? Deixe muito claro que você fez a sua parte, que você tentou se ajustar com seu irmão, que você tentou se ajustar com a sua mãe, com seu pai, etc. Porque aí o plano superior fala: bom, Joãozinho não se acertou com o Marcelinho, mas o Joãozinho fez a parte dele. O Joãozinho está disposto, o Joãozinho evitou briga, o Joãozinho deixou quieto algumas coisas, mas Marcelinho não. Então vamos tirar o Joãozinho desses problemas e vamos deixar os impostos impostos não, né? As expiações apenas para o Marcelinho. Então é desse jeito que as coisas funcionam, tá bom? Então vamos encerrar o nosso evangelho. Agradecemos ao Mestre por toda a oportunidade que temos, solicitamos aos mentores espirituais e aos nossos amigos anjos da guarda que eles nos influenciem todos os dias para nos lembrarmos dos nossos parentescos e das responsabilidades que temos sobre eles, e também daqueles que não estão na nossa família, mas são grandes amigos espirituais, né? Agradecemos a todos, que assim seja. Então é isso, pessoal. Tome agora sua água, seu copo de água. E é muito importante você lembrar que a gente deve divulgar o Evangelho. Como esse Evangelho aqui ele não é tão complexo, você pode mandar para seus amigos. Vai ser bem legal. Imagina uma pessoa que não é espírita saber disso que a gente falou agora. Então não se esqueça de divulgar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deixa o like, deixa o seu comentário. Conta a sua história aí. Conta como é na sua família. Se é desse jeito, se sua família é mais tranquila, se tem alguém que é a ovelha negra, se tem alguém muito bom, se tem briga, se não tem. Valeu. Até a próxima.